Olá, pessoal, vamos então aí para a segunda parte da nossa 11ª aula. Vamos falar então sobre o vínculo de parentesco, linhas e graus. Pessoal, vou explicar aqui para vocês, mas eu vou ressaltar a importância da gente participar de uma aula ao vivo, tá? Essa semana, porque na aula ao vivo eu vou conseguir fazer uma lousa digital, então essa questão vai ficar mais clara para vocês do que aqui, porque aqui eu não tenho acesso à lousa digital, tá? Nessa gravação. Mas vamos lá. Você tem o parentesco, ele pode ser aí em linha reta ou em linha colateral. Então, parentesco em linha reta é aquele parentesco que você estabelece com ascendentes e descendentes. E o parentesco em linha colateral é um parentesco estabelecido em que um não é descendente do outro, mas vocês têm um ascendente em comum. Então, eu não sou descendente do meu colateral, nem ele é meu, mas nós temos um ascendente que é comum entre nós dois, tá? E o que seria classe? Existe uma certa divergência na doutrina, mas o bom entendimento é de que classe seria classe dos ascendentes, classe dos descendentes e classe dos colaterais, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho do parentesco em linha reta. Artigo 1591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendente e descendente. Então, toda vez que você falar em parentesco em linha reta, você está falando de ascendente ou descendente, tá certo? 1594. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações. O que significa? Toda vez que você subir uma geração, você está subindo um grau nessa linha, tá certo? Então, veja, eu e meus pais, eles são uma geração antes de mim, então eu vou subir uma geração. Então, eles são meus ascendentes em primeiro grau. E os meus avós, meus ascendentes em segundo grau. Os meus filhos são meus descendentes em primeiro grau. E os meus netos, meus descendentes em segundo grau. E por aí vai, pessoal. O que vocês precisam saber? Esse parentesco na linha reta, ele é infinito, ou seja, ele não tem fim. Significa dizer que seu tataravô é seu parente, é seu ascendente em linha reta. E aí, conforme as gerações vão passando, você vai subindo os graus, correto? E os seus descendentes da mesma forma. Todos os seus descendentes são seus parentes e conforme você vai descendo, as gerações, você vai descendo um grau, tá? E na linha colateral, também chamada de linha transversal. Artigo 1592. São parentes em linha colateral ou transversal até o 4º grau as pessoas provenientes de um só tronco sem descenderem uma da outra. Então, eles vêm do mesmo tronco, vêm do mesmo ascendente, mas não descendem um do outro. Essa é a linha colateral. E veja, na linha colateral, ela vai apenas até o 4º grau, por disposição expressa de lei, tá? O 1592, ele fala expressamente que esse parentesco, ele vai até o 4º grau. Então, vamos caminhar aí. Como que é feita a contagem, né? Como é que eu chego nesse número desse grau? Artigo 1594. Se conta o número de graus de acordo com o número de gerações, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Né? A redação parece um pouco confusa, mas na prática, prometo que vai ficar bem tranquilinho. Aqui, pessoal, mas ó, vamos todo mundo para aula online para eu ensinar vocês a contar isso ao vivo, hein? Que eu consigo mostrar lá no gráfico direitinho. Vamos para o nosso primeiro colateral, o colateral mais próximo da gente, que é o nosso irmão. Eu não sou filha do meu irmão, nem meu irmão é meu filho, e nem vice-versa, né? Não sou ascendente dele, nem ele é meu ascendente. Então, nós não somos descendentes um do outro. Mas, nós temos um ascendente em comum. Então, eu tenho lá um irmão, eu, e o nosso ascendente em comum, nesse caso, vou colocar aqui que seja minha mãe. Pode ser minha mãe e meu pai, pode ser só meu pai ou só minha mãe, não tem problema, né? É aqui que temos a diferença entre irmãos germanos e irmãos unilateral, né? Irmão bilateral ou germano é aquele filho do mesmo pai e da mesma mãe que você. E o irmão unilateral é aquele filho ou só do mesmo pai ou só por parte da mãe. Certo? Então, vamos trabalhar aqui eu e meu irmão.
Nós não somos descendente um do outro. Então, ele é minha linha colateral. Qual é o grau dele? Eu vou subir até o ascendente em comum. Qual é o ascendente em comum entre mim e meu irmão? Pensa aí, doutor. É o pai ou a mãe. Então, eu vou subir para o pai, 1, e descer para o irmão, 2. Então, o meu irmão é meu colateral de segundo grau. É o grau mais próximo que nós temos. Então, de cara, você já entendeu que não existe colateral de primeiro grau, doutor. Eu vou fazer tudo o que eu puder para você responder na sua prova que ele é seu colateral de primeiro grau. É impossível. Não tem como haver colateral de primeiro grau, doutor. Colateral, ele é sempre segundo grau, o grau mais próximo. Por quê? Porque tem que subir e descer, pelo menos isso. Sobe uma e desce uma. Então, o colateral mais próximo que você tem é o seu irmão. E ele é seu colateral de segundo grau. Ok? Saindo do segundo grau, vamos para o terceiro grau. Seu irmão tem um filho. Opa! Vamos saber se esse filho é seu parente ou não? É o seu sobrinho, doutor. Né? O filho do seu irmão é o seu sobrinho. Então, como que nós vamos fazer aqui? Bom, vou subir até o nosso ascendente em comum e descer até o meu sobrinho. O único ascendente em comum que eu tenho com o meu sobrinho é justamente o meu pai e a minha mãe. Porque meu pai e minha mãe são avós do meu sobrinho. Então, é o nosso ascendente em comum. Eu sempre tenho que chegar no ascendente em comum. Subo para o meu pai e minha mãe, desço para o meu irmão e desço novamente para o meu sobrinho. Olha o movimento. 1, 2 no irmão, 3 no sobrinho. Então, o seu sobrinho é, consequentemente, o seu colateral de terceiro grau. Se de um lado eu tenho sobrinho, doutor, necessariamente do outro eu tenho que ter o tio. Vamos pro tio? Quem é o tio? Quem é seu tio? Olhe para você para responder isso. O seu tio é irmão do seu pai e da sua mãe. Ele descende do seu pai e da sua mãe? Não. Quem é o ascendente em comum entre eles? É seu avô, sua avó. Então, vamos fazer um movimento aqui. Subo para os meus pais, subo para os meus avós, olha os dedos aqui contando, e desço para os tios. Terceiro grau, colateral de terceiro grau. Subo para os pais, subo para os avós e desço para os tios. Então, seu tio também é colateral de terceiro grau. Colateral de segundo grau, irmãos. Colateral de terceiro grau, tios e sobrinhos. Porque se sobrinho é, doutor, tio também tem que ser, né? É uma via de mão dupla. E os colaterais de quarto grau? Porque a gente viu que vai até o colateral de quarto grau. Vamos lá. Tio, avô, começando pelos complicados. Tio, avô, tio, avô. Quem é seu tio, avô, doutor? O seu tio, avô é irmão da sua avó. Seu tio, avô, sua tia, avó é irmão da sua avó, do seu avô. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente chegando neles, a gente encontra um parentesco. Subo para os meus pais, 1. Subo para os avós, 2. Não posso ir direto para o irmão dele. Eu tenho que ir para o ascendente em comum, que é o bisavô, a bisavó. Que é o bisavô e a bisavó, que são pais do seu avô e do seu tio-avô. Então, subo para o pai, subo para os avós, subo para os bisavós e desço para os tios-avós. Então, tio-avô é colateral de quarto grau. Doutor, se você tem tio-avô como colateral de quarto grau, necessariamente você tem que ter sobrinho-neto como colateral de quarto grau. E quem é o sobrinho-neto? É o filho do seu sobrinho. Veja, você tem um irmão. Esse irmão teve um filho. E o filho desse irmão teve outro filho. É o seu sobrinho-neto. Quem é o ascendente em comum entre vocês? Seu pai e sua mãe. Então, você sobe para o seu pai e sua mãe, 1. Desce para o seu irmão, 2. Desce para o filho do irmão, 3. Desce para o neto do irmão, 4. Então, você tem que sobrinho-neto e tio-avô são colaterais de quarto grau. E os primos, doutor, né? O primo, ele é filho do seu tio, filho da sua tia. Qual é o ascendente em comum entre os tios e você? Os avós, né? Então, você sobe para os pais, 1,
sobe para os avós 2, desce para o tio 3 e desce para o filho do tio 4. Então, os primos também são colaterais de quarto grau. Então, vamos lá. Quem são os colaterais? Colaterais de segundo grau. Quem são os seus colaterais de segundo grau? Os colaterais de segundo grau são irmãos apenas. Colaterais de terceiro grau. Os colaterais de terceiro grau são tios e sobrinhos. Colaterais de quarto grau. Tio, avô, sobrinho, neto e primo. Então, você tem irmãos, tios, sobrinhos, tio, avô, sobrinho, neto e primo. São os colaterais, tá certo? E aí, na aula, eu vou ensinar vocês essa contagem bonitinha na aula ao vivo por meio da louça digital, tá? E vou mandar também material pra vocês de slides, tá? Trabalhando isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre filiação. Pessoal, a filiação, ela tá prevista no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. É dispositivo que a gente já viu quando trabalhamos o princípio da igualdade dos filhos, né? Trata ali todos os filhos como iguais e proíbe qualquer tipo de discriminação quanto à origem de filiação. A filiação é o vínculo jurídico que liga filhos e pais. Antes da Constituição Federal, a gente tinha diferença de filiação. Você tinha ali filhos legítimos e filhos ilegítimos. Filho legítimo era aquele que era de pais casados. Filho ilegítimo era aquele que os pais não eram casados. Então, bastava o seu pai não ser casado com a sua mãe que você era ilegítimo. Dentro dos filhos ilegítimos, a gente ainda tinha duas classificações, naturais e espúrios. Filho ilegítimo natural era aquele que os pais não eram casados, mas eles, se quisessem, poderiam casar, não tinha nenhum impedimento. Filho ilegítimo espúrio era aquele que os pais não eram casados e não poderiam casar por algum motivo. Dentro da filiação espúria, dos filhos espúrios, você tinha os adulterinos e os incestuosos. Os adulterinos era porque os pais não podiam casar em razão de algum adultério, que um deles já era casado. E os incestuosos é porque os pais não podiam casar em razão de algum parentesco entre eles. Né? Irmãos, pais e filhos, não podia casar. Então tinha um impedimento. Daí é o termo incestuoso, porque vinha do incesto. Tá certo? Então essa era a classificação. E hoje, pelo amor de Deus, hoje é só filho. Eu só trouxe essa rápida análise com vocês só para título de conhecimento. Hoje é só filho, pelo amor de Deus. Prova da filiação e admissibilidade da posse do estado de filho, doutor. Acompanha aí, tem 15.2 da sua aula. Como é que a gente prova a filiação? A gente prova a filiação com o registro civil de pessoas naturais, né? Certidão de nascimento, é a regra, tá? Existe aqui uma presunção de paternidade, que a gente já vai estudar. Quando os pais são casados, o marido da mãe presume que ele é pai do filho dela, tá? Mas também a gente não prova a filiação apenas com o registro do nascimento. É possível provar a filiação por qualquer outro meio de prova, por qualquer outra forma, né? E aí, você pode ter ali uma presunção. O próprio artigo 1605, deixa eu pegar ele aqui, ele estabelece, na falta, defeito de termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito, tá? Quando houver prova por escrito proveniente dos pais, conjunto ou separadamente, quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos, tá? Então, você prova a filiação principalmente pela certidão de nascimento, mas a ausência da certidão de nascimento, ela não impede você de provar a filiação por vários outros meios, utilizando vários outros critérios, inclusive até uma prova de escrito, né? A gente vai ver que o artigo 1609, ele traz diversas formas de reconhecer filiação. Nós vamos aprofundar nele e aí lá você vai estudar que até uma mensagem eletrônica pode demonstrar uma filiação, um depoimento pode reconhecer uma filiação. Então, existem várias provas e não apenas, claro, a certidão de registro civil. Inclusive, o próprio exame de DNA, pelo amor de Deus, né? O exame de DNA também prova a filiação, né? Filiação aqui biológica.
E a doutrina, ela trabalha, e hoje é muito comum no nosso ordenamento a gente trabalhar com uma outra forma de filiação, que é a posse do estado de filho. O que é a posse do estado de filho? É quando você toma posse do seu estado de filho. Doutora, a posse do estado de filho é quando você tem um vínculo socioafetivo. Embora você não tenha o critério biológico, lembra daquela máxima, né, que a gente sempre fala: pai é quem cria, mãe é quem cria. Isso é a posse do estado de filho, né? É você viver como, tratar o outro como se você fosse realmente o pai e ele como seu filho, e você enxergar no outro uma paternidade, né? Essa reciprocidade, esse vínculo socioafetivo que se estabelece entre as partes, é a posse do estado de filho, é você ser tratado como filho, viver como filho, se sentir como filho, e a sociedade te ver como filho. Isso é a posse do estado de filho, né? Vou até trazer um exemplo aqui bem pessoal. Os meus pais, eles são de segunda união, né? Minha mãe é viúva. E os meus 2 irmãos são filhos da minha mãe com o falecido marido, né? E os meus irmãos desde pequenos, tratam o meu pai como o pai deles, né? Lá em casa a gente não tem diferença entre eu e meus irmãos, no sentido de, somos irmãos apenas por parte de mãe. Não existe isso, nós sempre fomos criados tudo igual, tudo irmão. O mesmo tratamento dispensado a mim foi o tratamento dispensado a eles, né? E meu pai trata meus irmãos como filhos, e meus filhos reconhecem no meu pai um pai, né? E é até engraçado que tem gente que não sabe, que fala assim pro meu pai: nossa, seu filho é a sua cara. Nossa, sua filha é a sua cara. Tipo, não é pai biológico, não tem nenhum fator genético ali, né? Mas é um vínculo socioafetivo, doutor, é a posse do estado de filho, tá certo? Então fica aí mais um critério para vocês, tá? Enunciado 108. No fato jurídico do nascimento, mencionado no artigo 1603, compreende-se, à luz do disposto no 1593, a filiação consanguínea e também a socioafetiva. Então, entenda aqui que para a doutrina você tem tanto uma filiação sanguínea como também uma filiação socioafetiva. Não existe a prevalência de uma sobre a outra, tá? Então, a regra aí é que a filiação é aprovada pela certidão, mas é possível, então, outras provas de demonstrar uma filiação existente, tá? Ainda que por meio de uma ação judicial, tá, doutor? Filiação decorrente de gestação em útero alheio, né? Também chamada, popularmente conhecida como barriga de aluguel, né? A gestação em útero alheio. Pessoal, a barriga de aluguel, ela é permitida no ordenamento jurídico brasileiro, mas ela segue as normas da Resolução 1957 de 2010 do Conselho Federal de Medicina. É possível, sim, mas a questão não é bagunçada como algumas pessoas pensam que é, né? Teve até aquela nome, não é da época de vocês, porque quase não é da minha época. É da minha época, mas quase não é, que eu era muito nova, né? Que tinha aquela novela Barriga de Aluguel, né? Alguns aí vão lembrar. Eu que sou novinha, lembro vagamente, né? Não é daquela forma, né? Existem alguns critérios que têm que ser preenchidos. O que seria isso? A mãe dela não pode gerar, e aí acaba que o filho dela é gerado na barriga de outra mulher. Ela quer ter a gestação, ela quer viver aquele momento, mas o útero dela não apresenta essa viabilidade para gerar, então ela se vê obrigada a gerar no útero de outra pessoa. Vamos falar um pouquinho... Nossa, agora que eu vi que eu extrapolei o tempo. Vamos falar um pouquinho de gestação em útero alheio, voltando dos comerciais.